Tudo bem, pessoal? Eu sou o Marcelo Greco, sou cofundador da The Green Hub. E eu vou falar um pouco desse petróleo aí que ele acabou de mencionar, que são dados, né? Então, a imperativa de dados na economia global da cannabis. E o quanto tempo a gente ficou sem esses dados, né? Nós temos 5 anos de dados agora, e durante 100 anos nós ficamos... Imagina se a gente tivesse esses 100 anos de dados agora, né? Para poder estar falando. Mas mesmo assim eu trago bastante coisa para a gente dar uma olhada, né? Olha esse mapa de novo, né? O mapa que o Emílio trouxe. Como que a gente consegue navegar? Olha o mundo como está, né? Tudo em douradinho. Os mercados legais que a gente consegue navegar no mundo. E como a gente consegue, né, compartilhar esses dados. E felizmente agora com esse hub que a gente tem agora, a gente conseguir trazer informação de um pouquinho de informação de cada ponto desse do mundo. E o que isso facilita, né, inclusive agora, um pouco de informação para o Cannabis Thinking, né, para a gente conseguir desenvolver bons projetos. O que isso é importante para a gente não navegar às cegas, né, nesse mercado tão complicado. Trazendo um pouco para vocês, né, como o cannabis e cânhamo, né, fenômenos globais. Então, conforme governos, empresas, saúde e especialistas estabelecem as bases para novos mercados de cannabis em todo o mundo, é importante entender o tamanho das oportunidades de mercado e os influenciadores do seu crescimento. Então, mais de 50 países em todo o mundo legalizaram alguma forma de cannabis para o uso medicinal, e 6, como Canadá, Uruguai, África do Sul, Guam e Geórgia, e Ilhas Marianas do Norte, legalizaram cannabis para uso pessoal e recreativo. Por que que os Estados Unidos não está aí? Por ser estadual as leis e não federal, né? Então, os Estados Unidos continua com leis federais, né, proibitivas. No entanto, os mercados legais regulamentados comandam apenas uma fração da demanda global por cannabis. Então, vamos falar um pouco de algumas das principais tendências globais. Então, o capital de investimento, o papel que ele vai exercer, o potencial tecnológico e inovação, que o Alex estava falando agora, capacidade da mídia digital de moldar a conscientização sobre a cannabis. Depois eu vou mostrar um gráfico para vocês como que isso é importante. O potencial do cânhamo, do hemp, de fomentar o crescimento econômico e o desenvolvimento sustentável em mercados em desenvolvimento. A durabilidade do apoio à legalização como uma tendência cultural de longo prazo. E a eficácia da cannabis medicinal que impulsiona a aceitação e a adoção. Aqui a gente consegue ver, né, o tamanho desse mercado hoje, né? Então foram 344 bilhões em gastos, né, durante... Isso aqui é um overview de 2019, e o número de usuários em geral, aqui eu não falo de uso adulto ou medicinal, isso aqui é um número global, tá? Aqui, até como eu falei, você vê, né, assim mesmo você vê aqui um declínio do mercado americano, apenas 11% de declínio, né, dos mercados negros, né? Então você realmente continua com o mercado negro muito forte, que atrapalha bastante, né, a regulamentação. E aqui você vê os Estados Unidos com forecast para crescimento de 30 bilhões até 2025. Então aqui você vê, né, os mercados ilegais ainda são muito fortes. Aqui a gente consegue ver, né, o quão importante vai ser esse mercado mundialmente, né, comparado com outros, com tabaco, por exemplo, com fast food, com videogames, né, com vinhos. Né, olha como já é impressionante como ele representa bem o mercado global. E aqui um pouco mais desse número, né? E olha que interessante isso, né? De todos esses mercados, se você consegue, a cannabis hoje tem um potencial de capturar 3% dessas oportunidades. Né? Então isso é com potencial, né, que vai gerar 129,50 bilhões de dólares de oportunidade. Bom, tendências políticas e jurídicas, né? Aqui um pouco longo, mas muito importante. Tá? Tudo que vai ser importante em 2020.
Então, a maioria dos mercados que reformaram suas leis sobre cannabis fizeram através de votação ou processo legislativo. No entanto, 3 países, Geórgia, México e África do Sul, legalizaram pelos tribunais, né? A maioria dos mercados que reformaram suas leis sobre cannabis fizeram através de medidas de votação. Então, Geórgia e México legalizaram através de tribunais. A legalização do México foi notável, porque a decisão do tribunal estava enraizada na avaliação de que quaisquer danos associados ao uso de cannabis não justificavam sua proibição. Essa abordagem da legalização contestando a utilidade e a eficácia das leis de proibição em tribunal. Então, em regiões onde o apoio público à aceitação é alto, o mais provável é que advogados avancem em legalização por meio de iniciativas de votação. As maneiras amplamente variadas pelas quais os países reformam suas leis sobre cannabis, estabelecem mercados, tornam a navegação da indústria global uma proposta altamente complexa. Aqui, muito importante... Nossa, eu preciso pegar uma bolinha de água. A cannabis está chegando no palanque, né? Vocês vêm acompanhando o palanque político dos Estados Unidos. Então, nos próximos meses, os Estados Unidos participarão do debate público mais robusto sobre a cannabis na história moderna do país. O resultado da eleição não apenas definirá a trajetória de cannabis nos Estados Unidos, como vai estimular as conversas mais amplas no mundo. Aqui, por idade, né, você vê o gráfico, como os jovens são importantes nesse debate, né? Então, 72% dos jovens apoiam uma regulamentação e uma abertura do mercado da cannabis. E aí você vai vendo a diminuição conforme a idade vai subindo. Aplicações médicas. Aumento da conscientização sobre o valor terapêutico da maconha. O aumento da conscientização sobre o valor terapêutico. A eficácia comprovada também da cannabis no tratamento de condições debilitantes. A maioria dos países atualmente debatendo a reforma da cannabis está considerando a legalização médica e não recreativa. E que eu nem uso mais essa palavra recreativa, né? Eu falo uso adulto. Né? Porque você também mistura muito a utilização. Tem muita gente se tratando em outros países com a flor, com vaporizadores e outros meios de consumo, né? À medida que a comunidade médica aceita cada vez mais a cannabis como parte do seu kit de ferramentas terapêuticas, a legalização se expande e o acesso do paciente também. E o interesse acaba crescendo, né? Outra razão para a aceitação da cannabis é o feedback dos pacientes. Então, de acordo com uma pesquisa da New Frontier, 94% dos pacientes em tratamento com cannabis medicinal relataram que o tratamento melhorou a condição. E 66% relatou melhora significativa. Aí é um dado importante, né? Se apenas 10% da população mundial que sofre de condições para as quais a cannabis é comumente usada começar a usar cannabis, você teria um mercado de mais de 100 milhões de pacientes. Um dado muito... Eu achei que isso ia acontecer agora no meio do ano, mas novamente foi postergado a recomendação da OMS de remover o CBD da lista de produtos de substâncias proibidas. É uma luz verde, né, para a indústria, para que a gente consiga também ter mais acesso e melhorar o mercado local. Então, a recomendação da OMS 2019 da ONU para reagendar a cannabis incluiu uma ênfase importante do CBD. Né? Então, sobre os regulamentos propostos, preparações contendo predominantemente CBD e não mais 0,2 de THC não estão sob controle internacional. Aqui alguns números, né? Nos Estados Unidos, de todos os pacientes que procuraram tratamento, essa é a porcentagem de que procuraram para dor crônica. Dor crônica a gente pensa que é uma dor, né, que tira você um dia do trabalho, né? E muito pelo contrário, né? Tem famílias sofrendo muito com dor crônica, então tirando mães de cuidar dos filhos, empresas ficando sem seus funcionários, então... e aí você teve nos Estados Unidos uma diminuição de gasto público de 11% com esses tratamentos de dor crônica com cannabis. Aqui, de novo, a eficácia é relatada por pacientes. Então, 73% já usaram ou substituíram de alguma alternativa, né,
sendo tratado com cannabis, e aí 66% tiveram uma boa melhora e 28% uma melhora mais leve. Tecnologia e inovação. Durante décadas, os governos controlaram a mensagem sobre cannabis, resultando amplamente em um público mal atendido e muitas vezes mal informado. No entanto, a proliferação da tecnologia digital e os avanços nas mídias sociais estão conectando os consumidores de maconha ou de cannabis em todo o mundo, dando-lhes acesso à biblioteca em expansão e informações relacionadas. Então, os dados estão muito importantes, estão surgindo. Esses 100 anos que eu comentei, eles vão ser recuperados em 5 anos, isso certeza absoluta. As mídias sociais e a conectividade digital desempenharão papéis importantes no futuro da cannabis legal. Essas tecnologias não apenas derrubarão os muros que há muitos anos separam os consumidores de cannabis em todo o mundo, como também vão acelerar a aceitação da cannabis. As empresas desse setor devem considerar estratégias iniciais de mídia, incluindo como envolver uma base de consumidores, que foi muito como a The Green Hub começou nesse mercado, trazendo informação durante 2 anos, dados e informação para o mercado. A inovação transformará o cultivo, o processamento e venda e consumo de cannabis nos mercados legais. Bom, eu sou um fã dessa planta, o cânhamo. Eu fiz até um artigo esses tempos, que é a planta do futuro. Aqui a gente tem assunto para falar, tudo isso que eu estou falando rapidamente, eu tenho 20 minutos, mas a gente conseguiria ficar 2 horas falando de cada tópico desse, mas o cânhamo realmente, principalmente para o Brasil, é um potencial inexplorado, Então, que abrirá grandes oportunidades multissetoriais, Eu vou até avançar um pouquinho aqui. Olha o tanto de coisa que a gente consegue fazer com a planta toda, com fluido, com o caule, com folhas, com a flor e com as sementes. Então, desde roupa, óleo para saladas, shampoo, cosméticos, fibras, uma infinidade, E medicamento, Principalmente medicamento. Então, aqui as vendas de cânhamo, não é um mercado, é um mercado de 5 bilhões de dólares, mas isso vai aumentar muito nos próximos anos. E aqui um pouco das aplicações que a gente pode ter. E aí algumas informações sobre o cânhamo, ficou uma linha sem traduzir, mas enquanto a cannabis recreacional tem obtido todas as headlines, todos os jornais, o cânhamo ainda está tímido, mas vai vir com força total. Então, ele é um primo da cannabis e ele tem apenas 0,3% de THC. Como foi visto nos mercados legais de cannabis, a expansão da legalização específica do cânhamo impulsionará um investimento em diversas aplicações, resultando em forte crescimento do setor e maior capacidade. O cânhamo também é muito, muito mais barato para se cultivar. Você cultiva ele outdoor, você não precisa de estufas, e você aproveita realmente a planta inteira. O cânhamo está atraindo interesse de desenvolvimento de mercados por vários motivos, incluindo cresce rapidamente, resultando em retorno rápido para agricultores, prazos curtos para aplicações de biomassa, além dos micronutrientes essenciais. Semente de cânhamo oferece entre as mais altas concentrações de proteínas derivadas de qualquer alimento. Seu óleo é rico em nutrientes, contém CBD, pode ser processado de forma barata e usado como terapia de baixo custo. O cânhamo produz uma das fibras vegetais mais fortes conhecidas, tornando-a adequada para cordas e fibras naturais. O biochar é como se fosse um carvão, ele é usado muito para filtragem de água e ar em usinas de biorremediação. Então é altamente eficaz, tornando-se amplamente usada para limpar algumas das terras mais contaminadas do mundo, incluindo Chernobyl. Bom, vindo um pouco para o nosso mundo aqui, a cannabis medicinal no Brasil. Isso lá em 2018, a The Green Hub veio com esse estudo, num mercado inexistente, não existia nada que a gente pudesse, não existia nem em 2016, era apenas uma ideia, eram as mães ainda batalhando para ter acesso ao medicamento.
Então a gente tentou trazer e trouxemos, né, que até hoje nós usamos esses dados, os números de potencial. E eu acho que está cortada a minha apresentação. Bom, mas enfim, é um mercado hoje potencial, tá? Quando a gente falou de um mercado potencial de 4,7 bilhões de reais, seria de um mercado totalmente regulamentado. Né? E o que é totalmente regulamentado? Não quer dizer que precisava ser recreacional ou não. Simplesmente pela forma de como aqui hoje, por exemplo, você só tem, até novembro agora a gente não sabia como que ia ficar e qual mercado que a gente ia conseguir ter. Então, se a gente incluir dor crônica, tratamentos, e aí você incluir cosméticos, você conseguir comprar outras formas, a flor, o óleo, aí sim você atingiria esse número. Com esse atual mercado, a gente vai ter que rever esses números. É um número potencial dependendo de como a gente vai andar, mas ele pode impactar hoje mais de 3 milhões de brasileiros, né? O que a gente prevê em 3 anos, tá? Em 3 anos de um mercado regulamentado. Então ainda temos tempo, né? Ainda temos tempo de trabalhar o mercado. Eu vou fazer questão que vocês tenham a apresentação completa, não sei porque foi um problema técnico, cortou alguns slides, mas na hora de vocês forem receber o material, vai estar tudo bem completo para vocês, tá? E eu encerro aqui agradecendo, estou muito emocionado, né? Há 4 anos atrás a gente não imaginava isso. Felicidade, obrigado a todos vocês.